Graça e paz, irmãos, amém? Vamos aproveitar que a gente está de pé, vamos abrir livro de Filipenses, capítulo 3. Amém? Livro de Filipenses, capítulo 3, verso 1 em diante. Todos acharam? Filipenses, capítulo 3, verso 1 em diante. A minha versão aqui é NVI, então possivelmente pode ter alguma variação em relação à sua Bíblia, mas acompanhe a leitura que o sentido é o mesmo, amém? Filipenses capítulo 3 diz assim: Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-vos de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus. Que nos glorificamos em Cristo Jesus. E não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Verso 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Verso 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Curva a sua cabeça, vamos fazer uma oração nesse momento, ore comigo nesse lugar. Deus amado, nós estamos aqui diante da Tua presença mais um dia, Senhor. Sabemos que somos apenas vasos, Senhor, nas mãos do oleiro. Como foi cantado aqui nesse lugar, Senhor. Como foi cantado aqui hoje e foi ministrado aos nossos corações. Nós não somos nada, Senhor. Nós não merecemos nada. De nós nada provém de bom. Mas nós estamos aqui, Senhor, pela Tua graça que nos alcança. Pelo Teu perdão que nos faz estar aqui. E pelo Teu amor, Senhor, que nos sustenta dia após dia. Deus, que nessa noite o Senhor venha falar aos nossos corações, que nessa noite o Senhor venha ministrar, Senhor, da Tua palavra, e que nós possamos sair daqui, Senhor, Jesus, com mais ânimo, com mais vigor, e podemos, Senhor, entrar essa semana cheio do Teu Espírito Santo, que nós possamos, Senhor, aplicar em nossas vidas aquilo que nós aprendemos aqui nesse lugar, e Deus, que nós possamos ver os frutos surgindo, Senhor, da meditação na Tua palavra, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos usar aqui nesse lugar, que o Senhor venha abrir o coração da Tua igreja, para ouvir a Tua voz aqui nesse lugar, que nós possamos estar receptivos, Senhor. Seja bem-vindo em nossos corações, continua aqui no nosso meio, em nome de Jesus, Senhor, amém. Pode se assentar, meu irmão. Glória a Deus por estarmos aqui mais um dia, na casa do Senhor, e por poder compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos, amém? Amém? Está frio, mas os irmãos estão vivos ainda, amém?
Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Os irmãos conseguem dar um glória a Deus? Fica mais gostoso o lugar quando a gente participa, né, Márcia? Quando a gente consegue comunicar com os irmãos e os irmãos conseguem responder, o culto fica mais gostoso, né, Amanda? Quando a gente faz o louvor aqui, os irmãos cantam, é maravilhoso. Quando a gente para os instrumentos tudo e ouve a igreja cantando. É maravilhoso a igreja participar com a gente. Amém? Glória a Deus que os irmãos estão atentos. Eu quero comunicar aos irmãos hoje, trazer uma palavra, como eu disse, de ânimo, mas também de reflexão na palavra do Senhor. E eu queria, primeiramente, trazer esse texto de Filipenses, Paulo falando aos Filipenses. Nós vemos ele também falando a várias igrejas, mas a carta aos Filipenses é uma carta muito importante, interessante, porque ele está preso falando àquele povo. E ele começa a falar de alegria, de falar de amor, de falar de compaixão. E essa carta ela é ilustrada de muitas das coisas. E Paulo nela, ele fala muito do seu sofrimento, daquilo que ele passou no seu ministério. E começa a animar, a gerar ânimo na igreja em Filipenses. Porque ele percebe que a igreja aos Filipenses é uma igreja que está firmada no Senhor. E ele começa a agradecer e também a doutrinar essa igreja. E um dos textos mais falados no nosso tempo, um dos textos mais comunicados à igreja, é esse texto de Filipenses 3, principalmente o verso, a partir do verso 12 em diante, que fala sobre alvos, sobre objetivos, sobre foco na vida. Não é? Nós precisamos ter foco, amém? Todos nós precisamos ter foco em nossa vida. Mas dois tipos de foco são importantes na vida. Um não anula o outro, mas tem um que ele é mais profundo na nossa vida. Nós temos o foco pessoal, nossos objetivos pessoais. E eu quero falar não dos nossos objetivos pessoais nessa noite. Eu quero falar dos seus objetivos pela eternidade. Eu quero falar sobre plantação para a eternidade. Porque se existem dois tipos de objetivos na minha vida e na sua, seja ela aqui na terra ou seja ela na eternidade, o que vai ecoar por sua história é o seu objetivo pela eternidade. Se nós pegarmos esse ano, que comemora esses 50 anos de Martin Luther King, por tudo que ele fez ali nos Estados Unidos, lutando pela causa dos negros, por toda aquela situação que houve, nós até hoje lembramos daquele seu discurso, onde ele diz com maior, em alto som, que ele teria um sonho, que ele tinha um sonho de ver os negros nos Estados Unidos, sentando nos mesmos bancos que os brancos se sentavam, e eles fizeram marchas, e eles andaram. De fato, Luther King morreu, mas a sua contribuição para a humanidade está presente até os dias de hoje. Eu quero te dizer, começar essa palavra te dizendo que os seus objetivos pessoais, eles não podem estar acima dos seus objetivos pela eternidade. Daqui a 100 anos, todos nós não mais estaremos aqui. Daqui a 100 anos, nós estaremos na glória com Jesus. Do mais jovem ao mais maduro. Mas aquilo que nós plantarmos no reino de Deus, será lembrado por toda a eternidade. Aquilo que você plantar enquanto seu chamado, muitas vezes a sua vida não estará mais aqui. Quizá daqui a 200 anos alguém estará lembrando daquilo que você fez pelo reino de Deus nos dias de hoje. É isso que Paulo nos alerta. Nós precisamos ter objetivos de vida, sim, mas nós precisamos ter objetivos maiores que um objetivo da nossa própria vida, que é o objetivo pelo reino de Deus. O objetivo pelo reino de Deus, ele deve ser superior a minha e a sua própria vida. E é isso que eu queria conversar com os irmãos aqui nessa noite. Eu gostaria de tomar 2 exemplos da palavra. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 28. Nós vamos percorrer um pouquinho pela palavra, amém? Capítulo 28 do livro de Gênesis. Abra comigo. Esse texto, ele nos fala sobre Jacó. Jacó, nessa fase da sua vida, está fugindo de Esaú, seu irmão, na qual ele foi lá e tomou sua bênção. E Jacó, ele começa a fugir de Berseba para uma cidade chamada Padã Arã, porque o seu pai disse, Isaac, falou, após dar a bênção a Jacó, fala, procura uma esposa da sua família, da sua terra. Não procure esposas nesse lugar que não é nosso.
Procure alguém da sua igreja, procure alguém do nosso clã para se casar. Jacó fugindo de Esaú com muito medo, porque Esaú queria matar ele por ter roubado a sua bênção. Nós vemos Jacó chegando num lugar chamado Luz. E por esse caminho, no verso 10, ele tem o primeiro dos encontros dele com Deus. Se você relembrar, Jacó não é um perfil que você orgulharia de ser. O próprio nome diz de alguém que não vale a pena ser. É enganoso, alguém que furta, que rouba. Ninguém gostaria de ter o nome de Jacó naquela época em Israel. Porque o nome que se dava em Israel tinha significados. E o significado do nome de Jacó era suplantador, porque ele nasceu agarrado no pé do seu irmão Esaú. E o nome de Jacó, a história de Jacó, não é uma história para se orgulhar. Mas Deus tinha um chamado na vida de Jacó. E quando Deus tem chamado na nossa vida, por mais que o nosso nome é enganoso, por mais que as coisas são ruins, por mais que não é legal, há um momento de encontro. E esse momento se chama Betel. Olha o texto 10, o capítulo 28, verso 10, diz assim, Jacó partiu de Berseba e foi para Harã, que é Padã Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, e seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Verso 13, ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, e o Deus de Isaque. Darei a você e seus descendentes a terra na qual você está deitado. Deus começa a fazer uma transformação na vida de Jacó num lugar chamado Betel. É em Betel que Jacó ouve pela primeira vez a voz do Senhor. Nós sabemos da história de Jacó. Se Betel, ele encontra com Deus pela primeira vez, e ele diz que há temor no seu coração. Se você ler o texto do capítulo 28, você vai perceber Jacó falando, quando eu ouvir o Senhor, eu fiquei temeroso. Quando eu ouvi a voz do Senhor, vi aquela escada, verdadeiramente esse era Deus. E a Bíblia fala que Jacó pega uma pedra na qual ele deitava, derrama óleo sobre ela e faz daquela pedra uma coluna naquele lugar. E essa coluna seria a aliança que ele faria com Deus. E a partir de Betel, Jacó seria diferente. E ele termina o capítulo 28 dizendo, se tu fores comigo, Yahvé, se tu fores comigo, eu nunca mais me desviarei dos teus caminhos. Então Betel é o lugar chamado casa de Deus, porque Jacó dá esse nome. Ele troca o nome de Luz e diz, esse lugar é casa de Deus, porque aqui realmente eu vi a presença do Senhor e temi. Então nós começamos a aprender que o lugar de encontro, o lugar de transformação é a casa de Deus e é um lugar que nós tememos. Nós temos tremor diante de Deus, porque com Deus não se zomba. Quando nós encontramos a Deus pela primeira vez, nós sentimos temor. Por quê? Temor do Senhor e não medo. Temor é respeito. Nós tememos a autoridade chamada Deus, Jesus. E Jacó continua a sua jornada, a sua peregrinação. No capítulo 32, nós conhecemos muito, ele vê Deus face a face em Peniel. A partir do momento que ele vê face a face com Deus, Peniel, a gente chama esse texto pelo encontro de Jacó. Mas se você for ao capítulo 35 de Gênesis, você vai observar que após ele ia a Peniel, porque ele estava agora no momento que ele queria reconciliar com Esaú. E no capítulo 35, Deus disse a Jacó, abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 35. Suba a Betel, estabeleça-se lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Betel é o lugar que Deus chama para a gente ir. Betel é o lugar de transformação na nossa vida. Guarde isso. Quero usar outro exemplo para a sua vida, para a minha vida. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 34. Nós estamos falando de outra pessoa chamada Moisés. Eu tenho para te dizer que a história de Moisés talvez também não me orgulharia de tê-la sobre mim. Foi um homem chamado para ser libertador.
Foi um homem chamado para conduzir o povo de Israel até a terra prometida. Mas não é à toa que ele precisou de 40 anos para o deserto para aprender a lidar com a vida dele. Não é à toa que Moisés precisou ser chamado a um lugar de peregrinação, de desconhecimento, onde ele abriu mão dos seus valores do Egito, onde ele abriu mão do seu conhecimento, onde ele abriu mão do seu posto enquanto príncipe do Egito. Não foi à toa que Deus o levou para o deserto, para ele aprender lá com as ovelhinhas, a aprender a lidar com o seu chamado. Não, também não me orgulharia de ser Moisés. De fato, talvez você sim, eu não. Por que não me orgulharia? Porque o chamado de Moisés não foi para uma pessoa sem problemas, não foi para uma pessoa sem defeitos. Às vezes a gente acha que o chamado de Deus vem para alguém que é imaculado. Ninguém aqui é assim, graças a Deus, que é tudo gente normal. Amém? Você é normal, irmão? Eu sou também. Tem esse problema, dificuldade, a gente sofre de vez em quando, chora. Mas Deus me chamou e te chamou. Olha que coisa bacana. Deus chama gente normal. Gente que não tem muita característica de crente, às vezes, que olha assim e fala, rapaz, mas eu te chamei. Deus olha para Moisés e fala, não, eu quero esse homem aqui, ó, vou fazer dele o libertador. E ele leva Moisés para o deserto, ele trata com Moisés no deserto. Moisés passa por momentos difíceis, vai a Faraó, fala das pragas, tira Israel do Egito, caminha pelo Egito, viu milagres, coluna de fogo, nuvem que tampava sol, coluna de fogo que iluminava a caminhar dele, viu passarinho cair do céu para comer, viu maná cair do céu, viu água sair da pedra, viu um tanto de coisa no deserto, e Moisés viu, experimentou, mas teve um momento da vida de Moisés que muda tudo. O momento que Deus chama ele para o Monte Sinai. Deus chama Moisés, tira ele do meio do povo e fala assim, vem aqui conversar comigo. E a Bíblia diz que Moisés conversava como amigo. Se você ler o livro de Êxodo, você vai perceber que interessante. Deus começa a falar com Moisés, e só Moisés tinha autoridade para chegar diante de Deus, mas ninguém tinha. E Deus começou assim, ó, é assim, o povo saiu do Egito, eu quero que você construa isso, é lei para aquilo, agora eu quero ter um templo de adoração, a Arca da Aliança vai ser assim, você vai ter que construir um altar dessa forma, e Deus foi falando, foi dando as métricas para Moisés, enquanto isso o povo se corrompia lá embaixo. Enquanto havia nuvem de fogo em cima do Monte Sinai, enquanto Deus falava com Moisés, o povo se corrompia. E no capítulo 32 de Êxodo, você vê o povo construindo o bezerro de ouro, porque achava que Moisés já não estava ali. Por que o Monte Sinai é uma transformação na vida de Moisés? Porque quando ele desce a primeira vez no Monte Sinai, ele fica tão revoltado que ele quebra as tábuas da lei, ele destrói tudo e fica arrependido. E a Bíblia diz que o Senhor se arrepende de ter feito aquilo com o povo. Só que no verso 34, se você ler no capítulo 34 do Êxodo, se você observar com calma, Deus chama uma segunda vez Moisés para o Monte Sinai, um lugar que Deus fala com alguém. Interessante que Deus nos dá a chance, meu irmão. Deus não te chama só uma vez, Ele te dá a chance nessa noite. Ele dá chance para eu ouvir a voz dele. E ele fala assim, vem cá Moisés de novo. E Moisés leva o povo e fala, agora eu não quero nem que Arão chegue perto. Eu quero que você suba. E o monte é tomado pela glória de Deus. E Deus começa a falar com Moisés de novo. Moisés vai clamar pelo povo, porque o povo estava adorando outros deuses. E Deus faz uma aliança com Moisés. E quando Moisés desce do Monte Sinai pela segunda vez, o que acontece? O seu rosto resplandece pela glória de Deus. O contato de Moisés com Deus foi tão tremendo que o rosto dele brilhava. E as pessoas viam aquilo e ficavam surpreendidas. Há algo diferente na vida de Moisés. Se antes ele não tinha mais autoridade, você via Moisés, o povo reclamando toda hora. Deus, ele faz algo maravilhoso na vida de Moisés no Sinai. Deus trabalha com ele, renova a aliança com Israel. E uma coisa mais importante que Deus faz com Moisés no Sinai, Ele dá autoridade para Moisés diante do povo. Qual que era o mecanismo de autoridade na vida de Moisés? A glória de Deus, porque a sua face brilhava. Olha aqui no capítulo 34, versículo 29. Ao descer do monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos
todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam, e Moisés falou com eles. Depois todos os israelitas se aproximaram, e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Irmãos, 2 exemplos para a sua vida, de que encontro com Deus modifica a nossa vida, modifica a sua história. 2 exemplos, Jacó e Moisés. Jacó em Betel, que significa casa de Deus. Moisés no Monte Sinai, que significa Monte da Aliança. Betel e Monte Sinai têm um significado para mim e sua vida, para você enfrentar os problemas que estão acontecendo por aí. Só que eu lembro a vocês que eu comecei esse texto falando de Paulo, e Paulo falava de objetivos para plantar na eternidade. Primeiro ponto, primeira questão que nós precisamos aprender para plantar na eternidade, que nós precisamos conversar com Deus. Nós precisamos andar com Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e foi trasladado. A Bíblia diz que Noé andou com Deus e Noé modificou a nação. A Bíblia fala que que Deus se arrependeu de ter criado a humanidade na época de Noé. A Bíblia fala, Deus se arrependeu. Mas porque ele viu em Noé, temente e íntegro, ele resolveu reconstruir toda a humanidade, porque Noé andava com Deus. O segredo de nós começarmos a aprender a plantar na eternidade é andar com Deus. Se você começar a andar com Deus de uma forma que o seu andar com Deus revele a glória do Senhor sobre a sua vida, não importa onde você anda, as pessoas vão enxergar na sua face a glória de Deus. Aleluia. E Paulo fala lá no livro de Romanos que o evangelho do Senhor é o evangelho de poder, é o evangelho de transformação. Sabe, irmãos, coisas me incomodam nos dias de hoje. Coisas te incomodam nos dias de hoje, porque nós somos povo de Deus. Muitos bezerros de ouro são construídos, inclusive no meio do povo de Deus, que nós precisamos começar a voltar a andar com Deus e a falar com Deus. Nós precisamos começar a olhar essa humanidade com outro tipo de visão. E é essa mensagem que eu quero te trazer. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Mudar a nossa mentalidade. Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 2, ele vai dizer que nós precisamos transformar a nossa vida, o nosso caráter, pela nossa mente. Abra sua Bíblia, Romanos 12, 2. Capítulo 2, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos transformar a nossa mente, para que nós entendamos que os objetivos da eternidade são mais importantes que os objetivos de vida. Quero trazer um título dessa mensagem para vocês que se chama Até que Nada Mais Importe. Difícil dizer isso. É difícil você olhar para os seus planos, para os seus objetivos. É difícil olhar para os meus planos e meus objetivos, que eu tenho vários. E olhar para Deus e falar assim: Senhor, teus planos são maiores que os meus. E não me importa mais nada a não ser aquilo que o Senhor quer para mim. Irmãos, nós vivemos um tempo de dificuldade muito grande na igreja. Eu falei aqui pela manhã e queria repetir aos irmãos. A mentalidade, essa chamada mentalidade cristã pós-moderna me machuca, dói. Esse termo pós-moderno é questionado demais. Mas hoje em dia nós estamos vivendo um evangelho que eu denominei de fast food. Como se fôssemos ao McDonald's. Chegássemos lá e dissesse: eu quero um Big Mac. E viesse a pessoa que está te atendendo e dissesse: sim, Senhor. Nós vivemos o evangelho que as pessoas chegam diante de Deus e querem colocar Deus contra a parede. Quer chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero um Big Mac, me dê meus sonhos, Senhor, eu quero. Vivemos o evangelho do YouTube, que as pessoas veem mensagem no YouTube e preferem o YouTube do que estar na casa de Deus.
Eu não sou contra o YouTube, eu assisto o YouTube, é uma bênção na minha vida, mas eu não posso mais esquecer do lugar chamado casa de Deus. Nós vivemos o evangelho de desigrejados, onde as pessoas dizem que eu não preciso mais ir à igreja. Irmãos, eu ouvi uma mensagem esses dias, eu lendo um livro, o moço falando, o Davi Lago comentando que esse evangelho do desigrejado, que eu amo o Senhor, eu quero o Senhor, mas não quero estar na igreja, é como se você pegasse uma cabeça do seu amigo, cortasse o corpo dele e andasse abraçado com a cabeça por aí. Não é assim? A Bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja. Então eu não quero o corpo que é a igreja, eu quero só o cabeça. É andar com a cabeça agarrada do seu lado e esquecer que quem anda são as pernas. Nós vivemos um evangelho onde as pessoas não querem vir para a igreja, não é aqui o caso, mas vivemos um lugar que isso é propagado por tudo quanto é lugar. Irmãos, quem anda no corpo são as pernas. É a igreja que anda. Jesus é o cabeça. Ele é o sumo sacerdote, e é aqui que nós nos sentimos muito bem, é aqui que eu tenho a possibilidade de andar em comunhão com vocês, meus irmãos, é aqui que eu tenho capacidade de ser discipulado, é aqui que eu tenho capacidade de estar numa célula, é aqui que quando eu estou triste, que alguém chega perto de mim, me liga e fala, meu irmão, como está? É aqui que eu vejo amigos de infância, né, Lauro? Tiago, é um prazer estar aqui junto. Desde pequeno a gente estava lá na rua, eu vejo os meninos e meu coração enche de alegria. Né, Lauro? A gente jogava futebol lá na casa da Silvia, Tiaguinho e Matheus. E quando eu vejo, meu coração enche de alegria. Vejo o Lauro, falo direto com ele. Nos enche de alegria, irmão. É aqui que nós encontramos os amigos que correm, né, Johnny? É aqui que nós encontramos os irmãos lá do futebol da quarta-feira. É aqui, irmãos, de gente imperfeita, de gente que não se orgulharia de dizer o nome dele, mas que Deus tem chamado para fazer uma grande obra. Talvez você como eu não se orgulhe do nome que você tem. Talvez você como eu não se orgulhe, não vê em você valor algum. Mas eu quero te dizer, Deus tem te chamado. Deus tem te escolhido, meu irmão. E quando todos nós nos reunimos aqui nessa igreja, nós formamos Cristo, o corpo de Cristo, o corpo de Cristo, o corpo imaculado, o corpo imperfeito, mas um corpo que tem um sumo sacerdote que está cuidando da sua igreja. E a palavra do Senhor diz sobre a igreja que as portas do inferno não se prevalecem contra nós. Essa promessa é para mim e para você. Nós temos que agarrar essa promessa que nós não somos desigrejados. Nós somos firmes no Senhor Jesus. Eu não quero andar somente com a cabeça de Cristo no braço. Eu quero andar com a igreja. Eu quero abraçar o chamado. Eu quero ajudar o irmão. Eu quero ser ajudado. Porque é aqui que o Senhor faz promessa. É aqui que o Senhor realiza obras nas nossas vidas. Aleluia. Nós vivemos esse evangelho sem igreja. Isso muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, entra no nosso coração, irmão. Refuta isso. Chuta que é laço, né? Como diz o funk evangélico. Né? Chuta que é laço, meu irmão. Essa história de desigrejados, jovens, irmãos, nós precisamos estar na igreja. Eu cresci na igreja, nunca larguei a igreja. E o Senhor sempre me sustentou dentro da igreja. Na casa de Deus. Outro problema que eu vejo muito é a preocupação demais com política, com economia, com essas coisas. É uma preocupação, eu vejo pastores muito preocupados porque nós queremos eleger um presidente evangélico. Irmão, cuidado com essa história. Jesus não veio instituir aqui um reinado político, ele não veio. Ele falou assim, ó, dai a César o que é de César. O que Jesus estava dizendo? Deixa os políticos cuidar da política. Se você quer fazer parte, seja um político abençoado em nome de Jesus. Mas saiba que o Estado é laico, saiba que o Estado é para todos, e saiba que o Senhor tem que usar a igreja. Nós estamos olhando para a política demais, esquecendo o papel, a minha responsabilidade sua de assumir. Eu preciso assumir o papel. Eu preciso sair daqui das portas da igreja, e ir lá para o meu trabalho, e ir para a minha faculdade, e ir para a minha família, e declarar que Jesus é o rei, muitas vezes calado. Billy Graham, um dos maiores evangelistas do século, morreu uns meses atrás.
Ele tinha essa premissa, ele pregava. O Billy Graham, ele era chamado para estar entre os presidentes. A igreja vai ser relevante na terra a partir do momento que ela entender seu chamado e sair das quatro paredes. Eu preciso que o meu trabalho entenda. Não necessariamente você precisa estar com a camisa escrito Jesus cura, mas as pessoas têm que olhar na sua face o resplandecer da glória de Deus. Quando Moisés desceu do monte, o povo via em Moisés a glória de Deus. Será que o mundo tem visto a glória de Deus na minha e na sua vida? Muitas pessoas erraram durante a caminhada, achando que a glória de Deus estava no terno, estava numa gravata, estava numa saia, num cabelo grande. Não, a glória de Deus está dentro de você. Você é casa favorita de Deus. Deus habita dentro de você. Jesus, ele é marcante na nossa vida. Quantas vezes nós não temos a oportunidade de estar nas ruas, as pessoas falaram, poxa cara, queria compartilhar isso com você, mas é difícil. Lá no meu trabalho, esses dias, o pessoal no grupo de WhatsApp chegou perto de mim, aí estava vendo uma coisa que não me interessava, e chegaram perto de mim e falaram assim, será que tem alguma cena de violência? Senão não pode mostrar o Josiel não. E riram pra caramba. Eu falei, coisa boa, tenho sido relevante. Tenho sido relevante. Eu conto essa história aqui, já contei para os jovens. Quando eu cheguei aqui na universidade, um dos professores começou a me mandar fotos de pornografia. Mandava, eu olhava, falava com a minha esposa, falava, está aqui, amor, olha isso aqui. E eu orava, Senhor, eu não vou conjurar o homem, né? Fazer sinal da cruz, não vou fazer nada, mas Deus me deu uma estratégia para sair dessa história. E mandava as fotos, eu falava com ele, rapaz, eu não posso ver isso, eu não gosto de ver isso. Tal. Chegou um dia que veio na minha cabeça, eu falei assim, tá bom, eu não quero ver pornografia. Vou mandar um versículo bíblico. Me mandava uma foto, mandava um versículo bíblico. Aí não deu certo. Mandava uma foto, mandava um hino, aqueles corinhos de fogo antigo. E comecei, irmão. Rapidinho, nunca mais me mandou. Sabe, a gente tem que ter estratégia para enfrentar o inimigo, meu irmão. Você tem que orar, conversar com Deus para ter estratégia para aquilo que está te tentando na sua casa, no seu trabalho. Muitas vezes nós não precisamos ser mal educados com as pessoas que não são cristãs. Nós precisamos ser mordomos da palavra. Ser educados, não espantar as pessoas, não expulsar elas do evangelho. Mas é anunciar o evangelho. Muitas vezes não vai dar certo. Mas eu falei aqui de manhã, eu tenho isso no coração, os irmãos me perdoem, mas a Bíblia não diz que todos vão para o céu. Não é todo mundo. Às vezes a gente olha para a pessoa e fala assim, essa pessoa eu vou evangelizar, ela vai para o céu. E começa a evangelizar. E aí você esquece de semear para o outro lado. A Bíblia conta a parábola do semeador, que ele saiu a semear. Ele começou a anunciar o evangelho. E foi anunciando o evangelho. Diz a Bíblia, diz a parábola, Jesus dizendo que há terreno que ele é fértil. Há terreno, porém, que a semente cai e ela morre. Nós precisamos semear. Nós precisamos anunciar a quem quer que seja. Nós não podemos ter preferência para anunciar. Eu quero que o meu amigo aceite a Jesus. Eu quero que aquela... Continue orando por ele, mas continue semeando. Não deposite toda a sua semente apenas num lugar. Comece a semear na sua escola, na sua faculdade, na sua família, com seus amigos de WhatsApp. Semeie o evangelho, semeie o evangelho. E você vai começar a semear, você vai perceber que muitas das vezes nem sabe o que acontece, mas o Senhor, Ele vai dando fruto. Porque a Bíblia fala que não é nós que dá o fruto. O que dá o fruto é o Senhor. O nosso papel é anunciar o evangelho. O evangelho, irmãos, não se discute o evangelho. Muitas vezes nós queremos discutir, debater porque nós temos razões. E muitas vezes o nosso debate é muito na área porque nós queremos que tenhamos razão. Quantas vezes entramos em debate com as pessoas, aí você chega em casa e fala, gente, para que eu fui falar aquilo? Outro dia eu gastei saliva com a pessoa, eu cheguei em casa, eu orei, falei, Deus me perdoe, porque eu joguei pérolas aos porcos. A Bíblia fala, não jogue pérolas aos porcos. Começa a discutir política e você quer, e pá, o cara, meu chefe começou a falar, lá eu entrei numa assunto, falei, meu Deus, para que eu fui falar isso? Podia ter ido para casa, aí Deus acomodou meu coração, tive que mandar uma mensagem, rapaz, não quis te magoar. Nós precisamos anunciar.
Mesmo que no anúncio você seja difamado. Mesmo que no anúncio as pessoas não deem importância que você está falando. Nós estamos fazendo o ID de Jesus. O ID de Jesus é pregai o evangelho a toda criatura. Pregai o evangelho a toda criatura, amém? Nós precisamos tomar cuidado com isso, então. Esse evangelho político, esse governo político. Jesus, ele anunciou um reinado espiritual. Jesus, ele não tenta estabelecer uma instituição política, e sim uma cultura cristã, onde os valores do reino de Deus são referência para a nossa experiência de vida. Nós não somos melhores ou piores do que qualquer pessoa, nós somos diferentes. E é nessa diferença que nós trabalhamos, amém? Amém? Algumas experiências e algumas lições que nós temos de Betel e Sinai. Eu comecei dizendo aqui que Jacó esteve em Betel e também Moisés esteve ali no Sinai e houve transformação na sua vida a partir do encontro com Deus. Algumas coisas importantes. Primeira coisa, que os significados de Betel e de Monte Sinai são importantes. E quando eu falo de significados, eu falo que nós precisamos aprender mais sobre isso. De manhã nós conversamos aqui, né, pastor Reinaldo, que Paulo fala em Coríntios 13, que quando ele era menino, ele fazia coisas de menino. Mas quando ele é adulto, ele come coisa de adulto. Pedro fala que quando você tem uma criança, você dá para ele leite, não é assim? Quando o recém-nascido nasce, eu não vou dar feijoada pro bebê. Você não dá feijoada para uma criança que acabou de nascer, você dá leite. Na fé é na mesma forma, mas chega um momento que essa criança cresce, ele progride, ele precisa de alimento sólido. Então eu preciso de tomar referência no que eu falo. Eu preciso de aprender a me alimentar bem. Vou te indicar o melhor livro do mundo para se ler. Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada tem que ser a nossa referência. A Bíblia Sagrada ela tem que ser o fator na qual é o padrão para se estabelecer a sua leitura. Você pode ler livros? Pode, eu leio, eu gosto demais. Mas se eles não estiverem ancorados na palavra, esse livro tem sido maldição na sua vida. Vários pastores têm pregado esse movimento desigrejado. Está na palavra? O que me faz saber se o que está sendo dito é a verdade que liberta? A palavra. Engraçado que nós vivemos um tempo que as pessoas ainda não leem a palavra. Tem 500 anos que se fez a reforma por conta da leitura da palavra. Nós temos em nossas mãos uma riqueza enorme para quem quer ter fé. Nós precisamos de ler a palavra. Nós precisamos de interpretar a palavra. Nós precisamos de ler isso com calma, né? Examinar. O salmista diz que eu guardei a palavra do Senhor no coração. Eu ainda nunca consegui isso, mas seria muito bom, né? Que tivesse boa parte da palavra cravada na nossa mente. Nós precisamos saber onde buscar as referências. Nós precisamos de ler mais a Bíblia escrita. A gente precisa ter no celular, a gente precisa ter no tablet, mas a gente também precisa de pegar no livro para saber manusear a palavra, porque é ela que nos dá os significados de viver, o significado de plantar na eternidade. Outra coisa importante que Betel e Sinai nos ensina, com as experiências de Jacó e Moisés, que nós precisamos estar na casa de Deus. Betel era um lugar geográfico, Monte Sinai era um lugar geográfico. Hoje a casa de Deus está em mim, está em você. Nós somos a casa favorita do Senhor. Você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de você. Habita dentro de mim. E nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Amém. Você pode dar um glória por isso? Moisés não tinha o Espírito Santo dentro dele. Jacó também não. Ele tinha que se deslocar até um certo lugar para ouvir Deus falar, né, Laura? Nós não. O Espírito Santo que está falando aqui do púlpito, está falando dentro do teu coração. Porque aquilo que está dentro de você é o que está dentro de mim. Porque Ele escolheu nós para habitar. Ele não quer mais lugares, ele não quer mais templos. Nós viemos aqui para ser corpo, mas Ele habita dentro de mim, dentro de você. E Ele nos renova de dia e de noite. Nós precisamos de entender isso. A aliança que nós estamos alicerçados é nova. A aliança é a aliança que Deus invade. Ele toma a nossa vida e nós passamos a viver abundantemente. Terceira coisa que nós aprendemos em Betel e Sinai. Nós precisamos de promover a cultura do reino de Deus.
Nós não mais podemos apenas absorver a cultura, receber a cultura. Nós vivemos um tempo que nós podemos produzir a cultura boa, agradável aos olhos de Deus. Nós temos que produzir. No meu trabalho, eu sou professor, tem mais professores aqui, tem pessoas que trabalham numa padaria, pessoas que trabalham na academia. Onde quer que você esteja, promova a cultura do reino de Deus. O que é a cultura do reino de Deus? Romanos 14, 17, é a promoção da justiça, da paz e da alegria no Espírito. É promover a cultura do reino. É compromisso com o reino, é falar do reino de Deus através de paz, justiça e alegria. Num tempo de depressão, num tempo de ansiedade, assim, de maneira muito assim, elevada, no tempo de compulsões, nós podemos ser uma voz no meio disso tudo e dizer: Jesus cura, Jesus liberta. E você precisa dizer com a sua boca? Às vezes não. As pessoas vão olhar para você: nossa, mas você tem uma luz. Lá no meu departamento tem muito espírita. Às vezes ele chega perto de mim e fala: rapaz, mas você tem uma luz boa. Eu pensei: é o Espírito Santo de Deus, né, na minha vida. Eles estão enxergando como luz. A Bíblia fala que quando Moisés desceu do monte, resplandecia o rosto. Então a luz que brilha em mim é a luz da glória de Deus. Amém? A luz que brilha em você é a luz da glória de Deus. É a luz da glória de Deus que estabelece dentro da sua vida. Essa alegria que está no seu rosto, mesmo com tantos problemas, é a glória de Deus. Às vezes, se eu for parar para pensar amanhã, segunda-feira, meu irmão, se eu for parar nos meus problemas de casa, a luz para de brilhar, mas a Bíblia fala que nós nos alicerçamos nele. E às vezes não dá para entender o porquê o sorriso no seu rosto, mas eu quero te dizer que Jesus é a alegria do seu rosto. Promova isso pela alegria, promova isso pela paz de espírito, promova o reino de Deus, onde quer que você esteja. Outra questão, estou quase terminando, viu, irmão? Amém? Experimentar o sobrenatural. Betel e Sinai é um lugar de experimentar do sobrenatural. A Bíblia diz que tanto no Sinai, Jacó como em Betel, Jacó experimentam a glória de Deus. Eles veem a Deus. Isso é importante, meus irmãos. Nós não podemos deixar a glória de Deus fora do nosso campo de ação. Nós queremos tomar muitas responsabilidades da nossa vida. Nós queremos ter o controle demais da nossa vida. Por isso que nós não enxergamos sobrenatural. Eu quero fazer com minhas próprias mãos. Eu quero fazer assim. Eu sou muito assim, viu? Eu quero fazer. O Márcio que fica lá, temos que orar. Eu ligo para o Márcio, a gente está conversando, meu discipulador. O Márcio, tá, ele falou: não, vamos orar. A Nayara: vamos orar porque o Senhor vai nos sustentar. Nós precisamos de orar mais. Nós precisamos de entrar em oração e dizer: Senhor, toma o controle da minha vida. Se nós não dermos o controle da nossa vida para o Senhor, nós não vamos enxergar o sobrenatural. Porque nós vamos resolver tudo ao modo natural. Talvez o fim que se dará a isso não é o fim que o Senhor deseja para você. A Bíblia diz que o Senhor é educado. Ele bate a porta. Ele não arromba a sua porta. Deus não chega diante de você e fala assim: me dá o controle da sua vida. Não é assim, igual o irmão, né, pequeno, que quer assistir o canal. Não é assim. Deus, ele bate a porta e diz assim: se você abrir, eu entrarei. Será que nós temos experimentado o sobrenatural do Senhor? Será que nós temos enxergado no Senhor como a possibilidade de resolver os nossos problemas? Irmãos, eu não estou falando disso numa hora espiritual, não. Estou falando prático. Será que eu consigo enxergar que Deus pode fazer algo por nós? Será que é possível? Será que nós vamos precisar entrar numa situação tão ruim que nós, Senhor, não deu mais? Aceite a partir de hoje o sobrenatural na vida da sua vida. Como ele vai entrar? A partir do momento que nós abrimos as portas. O Senhor vai começar a atuar na sua vida. Se é problema de emprego, o Senhor vai começar a atuar. E eu declaro sobre a vida dos irmãos e na minha. Se é problema de saúde, Deus vai começar a atuar. Se é problema financeiro, vai atuar. Se é problema de relacionamento, Deus vai agir em nosso favor.
A gente não pode ter medo de pedir o favor de Deus. Às vezes a gente fica com medo. Ah, Senhor, se der certo, amém. Se não der, amém também. Mas não, nós precisamos pedir o favor de Deus. Se uma das coisas que eu mais aprendi com o nascimento da Laura, que tudo isso que a gente vive, esse problema de saúde dela, é pedir o favor de Deus. Não é ficar choramingando. Ah, por que aconteceu comigo? Ah, meu Deus. Não, é falar, Senhor, vem com o teu favor sobre mim. Eu preciso do teu favor, Senhor. Se não for a tua mão, que será de mim? Nós temos que parar de ter medo. Ele é nosso Pai. Ele te escuta. Ele resolve os nossos problemas ainda. Amém? Nós temos que chegar diante de Deus, bater a porta. Senhor, olha aqui. Por favor, Senhor. A Bíblia fala que o Senhor não vai te responder com aquilo que você não deseja. Talvez não é no seu tempo. Talvez não é para aqui, mas para a eternidade você estará declarando que o Senhor é Rei dos Reis, é Senhor dos Senhores. Quando nós plantamos na eternidade, nós começamos a entender que o nosso papel não se encerra aqui, meu irmão. Não se encerra aqui. Para experimentar o sobrenatural de Deus, eu preciso estar com Deus. Eu preciso responder ao chamado de Deus. É isso que Paulo fala. É isso que a experiência de Betel e Sinai nos ensina. A penúltima coisa que nos ensina também, que nós, em Betel e em Sinai, o Senhor revela a sua identidade para conosco. Tanto para Jacó, quanto para Moisés, Deus revelou a sua identidade. A identidade do Deus poderoso, soberano. Quando nós vamos para a casa de Deus, quando nós entramos na presença de Deus, Deus se revela para você e para mim. Deus revela ao nosso coração a identidade dele sobre nós. E ele começa a falar, eu te chamo de filho, eu te chamo de amigo, eu estou contigo. Mesmo que você passar pelo vale da sombra da morte, eu estou contigo. Se você passar pela água, você não vai se afogar, não vai se afundar. Se o fogo tentar te pegar, eu serei o teu escudo, eu serei o teu cajado, o teu consolo. O Senhor começa a se revelar para nós. A identidade de Pai, a identidade de Deus, nós precisamos entrar no reino espiritual, irmãos. Eu estou falando aqui com um tremor diante do Senhor. Nós precisamos de entrar no espiritualmente, agarrar isso para nós. É uma promessa, é profético na sua vida. É profético na minha vida. Porque o Senhor, os pensamentos dele são maiores do que os nossos. Jeremias 29, quando Deus fala ao povo, pede Jeremias para profetizar para o povo e dizer que os pensamentos dele eram maiores que os deles. O povo está indo para a Babilônia, ser preso. O Senhor estava agindo com justiça diante de Israel. E Deus fala para Jeremias, vai lá Jeremias, profetiza para eles, fala para eles prosperarem em terra estranha, fala para eles terem filhos, fala para eles continuarem as suas vidas mesmo estando em Babilônia, porque os meus pensamentos são maiores que os deles, porque os meus planos são maiores que os deles. Sabe o que Deus está te dizendo? Que mesmo você estando em dificuldade, você estando em processos que você não entende, o Senhor está te dizendo, porque os meus pensamentos são maiores do que os seus pensamentos. É isso que o Senhor está te dizendo essa noite. Talvez a situação que você está não é a melhor do mundo, não é a que você queria estar. O Senhor está te dizendo, porque os meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos. Porque os meus planos são maiores que os seus planos. Então prospere em tempo de dificuldade. Seja abundante em tempo de dificuldade. Não olhe para ela, olhe para o teu Deus. Olhe para o teu Deus, aleluia. E por fim nós precisamos entender que Betel e Sinai nos fala de raiz. Nós precisamos ter raiz profunda na palavra de Deus. Irmãos, se esse evangelho fast food, desigrejado, um tanto de coisa por aí que está se dizendo, não tem raiz. Se você pegar uma planta, a sua raiz talvez é maior do que ela. No deserto, a raiz é muito maior que a planta. Hoje se quer muito aparecer, né? A planta. Mas se nós cuidarmos da raiz, ainda que a planta seja cortada, ao cheiro das águas, brotará um ramo novo. Se você tiver raiz alicerçada no ribeiro, que é Cristo, que é Deus, mesmo que cortem a sua flor, quando vier as águas, quando vier a unção do Senhor, você vai florescer novo fruto.
É tempo de nós entendermos que tem fruto novo para a sua vida. É tempo de nós entendermos que apesar de nós, o Senhor ainda opera. A Bíblia fala que Ele coloca tesouro em vasos de barro. Você é um vaso de barro, eu sou um vaso de barro, mas tem tesouro aí dentro. E nós não vamos desanimar. Porque ainda que o nosso homem se corrompa, o nosso interior, ele se renova dia e dia e dia e dia. Ele se renova, o seu interior se renova, porque você está plantado junto ao ribeiro. Você tem raiz junto ao ribeiro. Você não está só. Quando as águas vierem, sairá novos frutos na sua vida. Salomão diz que nem sempre se ganha, mas também nem sempre se perde. E que a raiz de todo o cristão, a raiz da sabedoria é o temor ao Senhor. A raiz da sabedoria é estar junto ao ribeiro. Esse ribeiro chama Deus, chama Cristo, e Ele quer atuar sobre a sua vida. Não desanime. Não olhe para a situação da sua vida e ache que acabou. O ribeiro está perto. A Bíblia fala que é o cheiro das águas. Ao cheiro das águas. A promessa para a sua vida ainda não se acabou. Aquilo que Deus falou ao seu coração há 10 anos, há 5 anos, há 50 anos, não se acabou. Porque você está ali, como uma palmeira, que tem sua raiz fortificada. Vem vento, passa vento e você permanece. Você permanece porque o Senhor tem sustentado. Nós precisamos cuidar das nossas raízes. Nós precisamos cuidar onde nós estamos plantando as nossas casas, onde nós estamos construindo as nossas casas. A Bíblia fala de rocha, a Bíblia fala de ribeiro, a Bíblia fala de fortaleza, a Bíblia fala de muros, a Bíblia fala de tapar esses muros para que nós caminhemos com Ele. A promessa na sua vida, meu irmão. Eu não estou aqui para te desanimar, não estou aqui para te deixar você chateado nem nada. Estou aqui para te dizer que Cristo quer que você tenha uma vida mais que abundante. Mas para isso você precisa ter uma raiz nele. Eu preciso fundar minhas raízes, eu preciso aprender. Aleluia. Até que nada mais importe. Citando uma coisa que Deus me deu esses dias, que eu escrevi. Está aí no relatório de célula. Até que nada mais importe. O título dessa mensagem vem para compreendermos que é necessário nos aprofundarmos tanto no processo de relacionamento com Deus, até que nada mais importe. Nós precisamos esquecer das coisas que para trás ficam. O nosso alvo se chama eternidade. Eu quero ser lembrado daqui a muitos anos por alguém que se gastou no Evangelho do Senhor. Parece que nós buscamos tantas nossas coisas. E é engraçado, irmãos, porque eu falo isso de testemunho próprio. Eu busquei tanto certas coisas na minha vida. E onde eu consigo me sentir bem é na presença do Espírito Santo. É onde as máscaras se caem. É onde a esperança se renasce. Talvez a sua experiência seja como a minha. Talvez o único momento que você tem de alegria é o momento que você está em oração. Eu quero te dizer que o Senhor está aqui para renovar o seu interior nessa noite. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Em nossa geração nós precisamos assumir esse compromisso com o reino de Deus. Vivemos em uma sociedade na qual o Evangelho tem sido escamoteado, simplificado, ao ponto de não entendermos mais o nosso papel aqui na terra. Nós precisamos voltar aos valores essenciais do Evangelho, aquele que é puro, aquele que é simples. Nós precisamos voltar a sentar e a escutar Jesus nos ensinando seus mais singelos preceitos, presentes no Sermão do Monte. Escutar Jesus dizendo assim, feliz é aquele que chora. Feliz é aquele que é humilde. Feliz é aquele que tem sede de justiça. Feliz é aquele que é perseguido. Jesus quer te dizer nessa hora, nós precisamos voltar ao Evangelho puro e simples.
Nós precisamos sentar diante da palavra e ouvir Deus falando conosco. A palavra não pode ser mais apenas um instrumento que eu disse que eu li 50 vezes. A palavra tem que ser um instrumento que fala ao meu coração. Nós precisamos voltar ao ponto que a oração realmente transforma. O meu coração precisa queimar por Deus. Nós não podemos aceitar ficar de uma forma esquecendo o que Deus tem para mim e para você, e não mais arde aqui dentro. Se esse é seu caso hoje, meu irmão, nós precisamos orar aqui nesse lugar e fazer um clamor ao Senhor e pedir que se quebre toda a cadeia que te impede de adorar, que impede o seu coração de arder pelo Senhor. O único motivo que eu e você estamos aqui é isso. Se não fosse isso, para que estar aqui? Para que estar na igreja todos os dias? Para que aceitar o que o Evangelho nos impõe, ser obediente se o coração não arde? É como estar casado com alguém que eu não amo mais. Nós não podemos mais aceitar que o nosso coração não arda por Ele, que nós não tenhamos mais sede por Ele. É tempo da nossa geração assinar com Jesus e voltar à aliança dEle. É tempo do nosso coração arder. É tempo de eu estar apaixonado. Pastor Marcos aqui de Patinga fala muito sobre isso. Toda vez que eu lembro dele, eu lembro dessa palavra paixão. Ele diz assim: Senhor, me dá mais paixão. Esse é o clamor dessa noite. Senhor, eu quero mais paixão pelas tuas coisas. Senhor, eu quero plantar na eternidade. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aqui nesse lugar. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, esquecendo das coisas que eu poderia me orgulhar aqui na terra, eu quero plantar na eternidade. Existe um alvo sobre a minha vida, esse alvo é a eternidade. A eternidade está acima dos meus objetivos. A glória do Senhor sobre a minha vida, ela é maior do que eu mesmo. Foi isso que João disse, que ele cresça, que eu diminua. Que Ele cresça, que o Senhor cresça, que nós desapareçamos.